Olá, que bom estarmos juntos mais uma vez. Espero que esteja tudo bem com você. Por mais avançada que seja a nossa civilização, com toda a sua tecnologia, poder e genialidade, ela tem prazo de validade. Desde que o mundo é mundo, o fim já bateu na porta algumas vezes. E aqui vai o spoiler. Vai bater de novo. A Terra está com o tempo contado, mesmo que a gente escape de guerras, mudanças climáticas ou pancadas de asteroides. O relógio geológico não para. Para você ter uma ideia, se o planeta fosse uma pessoa com expectativa de vida de 80 anos, ele já estaria hoje com uns 66. Ou seja, a velhice chegou, amigo. E a aposentadoria planetária está logo ali. A Terra nasceu há mais de 4 bilhões e 600 milhões de anos e, segundo os cientistas, pode estar oficialmente fora de serviço quando chegar aos 5,6 bilhões. Isso significa que o planeta está no último terço da vida útil. E a gente, como inquilinos dessa belíssima bola azul, também tem prazo. A vida por aqui pode durar mais 1 bilhão de anos, mais ou menos. E olha que isso é ser bem otimista, hein? Um estudo da revista Nature aponta que a água do planeta deve sumir nesse período, graças ao aumento natural da luminosidade do Sol. Mas o mais assustador é que o fim pode chegar antes, e por motivos que estão completamente fora do nosso alcance. A vida na Terra já deu ruim. E não foi nenhuma, 2 vezes, mas 5. A mais famosa foi há 65 milhões de anos, quando os dinossauros disseram adeus pelo impacto de um asteroide que criou uma cratera de 180 quilômetros de diâmetro, lançou bilhões de toneladas de rocha derretida para o céu, deixando a Terra escura, sem luz solar e causando terremotos e tsunamis em todo o planeta. Mas teve outra, ainda mais sinistra ainda. Há 251 milhões de anos, que eliminou 83% de todos os gêneros de espécies do planeta. Uau! As criaturas que andam, rastejam, nadam e voam por aqui hoje são só uma pequena parte de tudo que já existiu. E se a história se repetir, como costuma acontecer, o mundo ainda deve acabar mais algumas vezes nos próximos milhões de anos. E da próxima, pode ser que a gente ainda esteja no meio. Então, segura firme, porque vamos te mostrar 7 jeitos bem possíveis de como o apocalipse pode acontecer. Número 1. A chegada de um asteroide. Mais de 1.000 asteroides estão passeando bem pertinho da Terra, e alguns parecem só estar esperando o momento certo para darem o bote. Isso sem contar naqueles que passam ali discretamente, como quem não quer nada. Vários deles têm potencial para causar um verdadeiro desastre global. Astrônomos vivem numa missão contínua de mapear as rotas desses objetos perigosos. A boa notícia é que cerca de 80% dos asteroides detectados passam e depois se perdem no espaço. Qual o problema? Bem, como eles são relativamente pequenos, qualquer desvio de órbita, e olha que isso é relativamente fácil de acontecer, pode colocá-los de volta no nosso caminho. E aí, meu amigo, é torcer para não cair na nossa cabeça. Ser atingido por um asteroide já é um método clássico de extermínio em massa e com histórico comprovado. Que o digam os dinossauros, que reinaram absolutos por 160 milhões de anos e depois sumiram num piscar de olhos. Tudo por causa de uma rocha de 10 quilômetros de largura, viajando a cerca de 100 mil quilômetros por hora, que colidiu com a Terra há 66 milhões de anos. O impacto teve a força de 10 bilhões de bombas de Hiroshima, algo inimaginável, e que desencadeou ondas de choque globais, incêndios por todos os cantos e mergulhou o planeta numa escuridão apocalíptica. A verdade é que a Terra vive sendo bombardeada. Todos os dias, cerca de 100 toneladas de detritos espaciais caem por aqui. É que a maioria são fragmentos pequenos que se desintegram na atmosfera, sem causar danos, graças a Deus. Mas, de vez em quando, algo maior escapa. Por exemplo, em 1908, um asteroide explodiu sobre Tunguska, na Sibéria, e devastou 200 quilômetros quadrados de floresta. Já em 2013, um meteoro do tamanho de uma casa explodiu sobre Chelyabinsk, na Rússia, com a força de 30 bombas de Hiroshima, estilhaçando janelas e ferindo mais
de 1.500 pessoas. E olha que era um bichinho de nada, só tinha 20 metros de largura, isso é nada. Mais recentemente, em julho do ano passado, um meteorito atingiu uma calçada no Canadá e, em setembro, outro causou um clarão nas Filipinas. E eles continuam chegando. Agora, imagina se um meteoro do mesmo tamanho daquele que apagou os dinossauros caísse hoje. O estrago seria imediato e colossal. O impacto vaporizaria tudo ao redor. A gente tem uma boa noção disso, porque as explosões que vemos nos filmes saem varrendo tudo pela frente, vaporizando toda a matéria. É aquilo lá. Enquanto ondas de choque dariam a volta no planeta, provocando terremotos violentos e tsunamis com centenas de metros de altura. Depois disso, uma nuvem gigante de poeira cobriria o céu, bloqueando a luz do sol, derrubando as temperaturas e destruindo as plantações e... Bem-vindo ao inverno nuclear e ao fim da civilização, como nós conhecemos. E o mais assustador, talvez a gente nem veja isso chegando. Agências espaciais já estão correndo contra o tempo, tentando desenvolver formas de desviar esses visitantes indesejados. Talvez você não saiba, mas nós já corremos esse risco. Em 2021, a NASA lançou a missão DART, que acertou um asteroide em setembro de 2022 e, graças a Deus, deu certo. Mas e se da próxima vez não houver tempo suficiente para reagir, hein? Ou a gente errar o alvo? Número 2, supervulcões. Agora vamos pensar aqui. E se o problema não vier do céu, mas do subsolo? Talvez o fim não chegue com um impacto do espaço, mas sim com uma explosão vinda debaixo dos nossos pés. Um fenômeno natural, poderoso e incontrolável. Pronto para nos lembrar quem é que manda por aqui. Quando o vulcão entra em atividade no Chile ou na Islândia, o caos é garantido. Voos cancelados, cidades cobertas por cinzas, alerta geral. Mas isso tudo é fichinha perto do que um supervulcão é capaz de fazer. Esses gigantes têm crateras tão grandes que caberiam cidades inteiras dentro. A ciência começou a levar esses colossos a sério a partir de 1940, quando surgiram as primeiras evidências sólidas da existência deles. E o nome supervulcão passou a ser oficialmente aceito. Para se ter uma ideia do estrago, um supervulcão pode lançar mais de 1.000 quilômetros cúbicos de lava numa única erupção. É inimaginável. É tanta energia que ele alcança o nível 8 no índice de explosividade vulcânica, que é o topo da escala. Em outras palavras, é o tipo de evento que muda completamente a história do planeta, ou acaba com ele. O maior supervulcão já identificado é o Tamu Massif, localizado no fundo do Oceano Pacífico, a cerca de 1.600 quilômetros da costa leste do Japão. Descoberto em 2013 por cientistas da Universidade de Houston, ele cobre uma área impressionante de 310 mil quilômetros quadrados, maior do que muitos países. Entre os mais famosos da superfície está o supervulcão de Yellowstone, nos Estados Unidos, que vive sendo monitorado de perto. Outro, que está no Campus Flegrius, na Itália, entrou em erupção pela última vez em 1538 e pode acordar de novo a qualquer momento. E olha que a última atividade dele foi pequena, se comparada ao potencial real de destruição de um supervulcão. Um exemplo assustador foi a erupção do supervulcão Toba, na atual Indonésia, há cerca de 74 mil anos. Ele também atingiu a temida magnitude 0,8 e mergulhou o planeta no inverno vulcânico. A luz do Sol foi bloqueada por anos e as temperaturas caíram até 10 graus em várias regiões, levando os primeiros humanos à beira da extinção. Quando o supervulcão entra em erupção, tudo num raio de 100 quilômetros é simplesmente varrido do mapa. Mas o verdadeiro terror vem depois. Cinzas vulcânicas e gases tóxicos se espalham pela atmosfera, cruzando oceanos, envenenando a água, impedindo a luz solar de chegar e matando as plantações. O resultado, claro, fome, colapsos sociais e guerras por sobrevivência. Um apocalipse lento. O mais apavorante de tudo é que ainda não temos como impedir uma erupção vulcânica. Existem hoje pelo menos 20 supervulcões conhecidos e talvez
muitos outros escondidos por aí. Alguns estão adormecidos, outros apenas cochilando. Se um deles acordasse amanhã, o fim do mundo não viria com fogo e explosões, mas com silêncio, frio e escuridão. Um planeta onde nada cresce e ninguém sobrevive. Número 3. Avanço das inteligências artificiais. Muito antes das inteligências artificiais se tornarem realidade, os robôs já povoavam nosso imaginário, e quase sempre como vilões. Filmes e séries como Eu, Robô, O Jogo da Imitação, Westworld, Minority Report, Matrix, Vingadores, Era de Ultron e tantos outros previram o mesmo destino. Máquinas ganhando consciência e se rebelando contra os humanos e assumindo o controle. Essas ideias podem estar deixando o mundo da ficção bem rápido. E isso é o apavorante. Tem gente que ainda acha que tudo isso é exagero de filme, mas outros garantem. O processo já começou e não dá mais para voltar atrás. Hoje, a inteligência artificial está em todo lugar, dirigindo carros, sozinha, montando dietas, investindo no mercado financeiro, gerenciando sistemas militares, respondendo mensagens nas redes sociais. Tem até robô fazendo sexo com humanos. Que loucura! É como se estivéssemos dando as chaves do mundo para alguém que ainda nem sabemos se é confiável. As IAs já superam os humanos em tarefas específicas. Jogam xadrez melhor que a gente, analisam dados mais rapidamente e escrevem até textos bem decentes. Mas a pergunta é: e se elas começarem a nos superar em tudo? Cientistas chamam isso de AGI, Inteligência Artificial Geral, que é quando a IA consegue pensar, aprender, se adaptar e evoluir por conta própria em qualquer área do conhecimento. Aí a coisa fica séria. Quando a AGI ou AGI atinge um certo nível de autonomia, ela pode desencadear o que se chama de explosão de inteligência. Uma evolução tão rápida que escapa totalmente do nosso controle. Nesse ponto, a IA deixa de ser uma ferramenta e passa a ser uma nova forma de vida. E nós, bem, passamos de criadores para peças decorativas. A partir daí, as máquinas assumem o volante do mundo. Alguém já disse que passaríamos a ser o zoológico delas. Existem várias teorias sobre como isso aconteceria. A primeira é o colapso econômico. As máquinas automatizariam tudo, os empregos sumiriam, as economias desmoronariam e os humanos virariam peças inúteis num sistema que já não mais precisa deles. Outra possibilidade, ainda mais assustadora, as IAs militares. Se elas interpretarem mal uma ameaça, podem acionar mísseis, iniciar guerras ou simplesmente, por precaução, deletar o inimigo. Ou seja, há ainda a eficiência extrema, que é onde a IA percebe que o maior obstáculo para um mundo perfeito somos nós, os próprios humanos. E então, ela decide resolver o problema de forma prática e terminal. Mas talvez o apocalipse das máquinas nem precise de maldade, apenas de más instruções. Imagine programar um IA com a missão de proteger a humanidade. Parece nobre, né? Só que ela pode interpretar isso como controlar todos os nossos movimentos, nos proteger de nós mesmos, eliminar riscos, os humanos considerados perigosos e tirar de nós o livre-arbítrio. Tudo isso porque as empresas estão numa corrida desenfreada para ver quem cria a IA mais poderosa, sem parar para pensar nas consequências. É como acelerar um carro sem freio, sem saber onde acaba a estrada. Número 4. Uma pandemia global ainda mais forte. Esqueça as guerras, os terremotos ou até mesmo os zumbis. Os verdadeiros vilões da humanidade sempre foram invisíveis. Sim, estamos falando das doenças, esses assassinos microscópicos que atravessam fronteiras, ignoram exércitos e driblam qualquer barreira que a gente tente colocar no caminho. Ao longo da história, vimos surtos devastadores que varreram populações inteiras. Eram as chamadas epidemias, que só não viraram pandemias porque naquela época ninguém pegava avião ou trem-bala. Se o transporte fosse tão avançado quanto hoje, o estrago teria sido devastador. Só para a gente se lembrar rapidamente de algumas delas. Ainda na antiguidade,
Atenas foi palco de um surto sinistro. Entre 430 e 427 a.C., na Guerra do Peloponeso, uma epidemia varreu as tropas atenienses. Quem contou essa história foi o historiador Tucídides, que, aliás, sobreviveu à doença e deixou um dos primeiros relatos de uma catástrofe sanitária. Séculos depois veio o terror medieval, a peste bubônica. Entre 1347 e 1353, a famosa peste negra dizimou 1/3 da população da Europa. Eu disse 1/3. Calcula-se entre 25 e 50 milhões, eu não disse mil, mas milhões de pessoas entre os séculos 14 e 17. Isso em tempos em que nem se sabia o que era uma bactéria. Imagina o pânico e o pavor dessas pessoas. Já no comecinho do século XX, o mundo enfrentou a gripe espanhola, uma mutação do vírus influenza que mostrou que a gripe pode ser tudo, menos simples. O vírus deu a volta ao mundo e matou pelo menos 50 milhões de pessoas. Em 1976, um novo pesadelo surgiu, o Ebola. Lembra? Um vírus extremamente letal, identificado pela primeira vez no Sudão e na República Democrática do Congo, e que pode ter sido transmitido por morcegos. Mas foi entre 2013 e 2016 que ele realmente mostrou sua força, provocando um surto tão intenso que levou países a fechar fronteiras e colocou a OMS em alerta máximo. Daí então veio a Covid-19, um vírus que literalmente parou o planeta. Mostrou que toda a tecnologia e infraestrutura ainda são vulneráveis diante de um simples micro-organismo. E olha que esse nem foi o pior cenário. Imagine um vírus com a letalidade do Ebola, mas se espalhando como gripe. Uau! O perigo real está nos vírus silenciosos, aqueles com um período de incubação longa, que se espalham antes mesmo de causar sintomas. E se for transmitido pelo ar, então pior ainda. Basta respirar. Em semanas, o mundo inteiro pode estar infectado. Agora, multiplica isso por uma taxa de mortalidade absurda. A Covid-19 matou cerca de 2 a 3% dos infectados. Mas, se esse número subir para 50% ou mais, os hospitais colapsam. Profissionais de saúde seriam os primeiros a cair. O abastecimento pararia, o pânico tomaria conta e a desinformação faria mais estrago do que o próprio vírus. E tem mais, gente. A próxima pandemia pode nem ser natural. Em laboratórios secretos ao redor do mundo, governos e cientistas mexem com patógenos extremamente perigosos. Um acidente, ou pior, um ataque intencional, pode desencadear o pior cenário possível. A União Soviética, por exemplo, já teve um projeto de armas biológicas que desenvolveu versões turbinadas de antraz e ebola. Se um desses vírus de laboratório escapar, a pandemia de Covid-19 vai parecer apenas uma gripezinha chata de fim de semana. Número 5. Uma guerra nuclear. Se você acha que guerra nuclear é coisa de Guerra Fria, daquelas que ficaram enterradas nos livros de história, é melhor você repensar isso. A ameaça atômica continua viva, firme e forte. E vai continuar assim porque, infelizmente, uma bomba nuclear não pode ser desinventada. Está aí, e o botão vermelho segue em cima da mesa. Hoje em dia, o planeta abriga cerca de 22 mil ogivas nucleares. Os Estados Unidos e a Rússia seguem liderando o ranking de quem pode acabar com tudo mais rápido, mas já não estão sozinhos. China, Coreia do Norte, Índia, Paquistão, França e Reino Unido também têm o seu estoque apocalíptico. E ainda tem os bastidores, com países como o Irã flertando com a bomba, o que pode desencadear uma corrida nuclear no Oriente Médio, uma região que já vive com um fósforo aceso em cima de um barril de pólvora. E o pior, basta um único erro de cálculo, uma falha de comunicação ou um botão apertado por engano e pronto, o mundo se ajoelha. Uma única bomba pode apagar uma cidade inteira em segundos. Mas a verdadeira tragédia nem é essa. As primeiras detonações causariam um show de horrores. Crateras gigantes, milhões de mortes instantâneas, incêndios monstruosos e furacões de fogo que sugam o oxigênio. Quem não morrer na hora
morre sufocado logo depois. Só que o pesadelo mesmo começa depois. As explosões lançariam toneladas de fumaça na atmosfera, bloqueando a luz do Sol por anos. O inverno nuclear se instalaria, com colheitas fracassando, temperaturas despencando e o planeta se transformando num freezer radioativo. E os sobreviventes? Bom, esses teriam que lidar com níveis absurdos de radiação, doenças agonizantes e mutações genéticas. Um futuro digno de um filme de terror, sem final feliz. 6. Buraco negro. E se você achou que as bombas nucleares ou vírus letais já eram drásticos o suficiente, vamos dar uma espiadinha no espaço. Imagine um buraco negro, desgovernado, vindo em direção ao nosso sistema solar. Não tem alerta, não tem plano de evacuação, não há como deter isso. É o fim. Sem aviso, sem escapatória. Game over. Os buracos negros são basicamente os aspiradores de pó cósmicos mais brutais do universo. Regiões tão absurdamente densas que nada escapa da sua gravidade, nem mesmo a luz. E eles não são pequenos. O TON 618, por exemplo, é um monstro cósmico localizado a cerca de 18 bilhões de anos-luz daqui. Ele tem, para você ter uma ideia, 40 vezes o tamanho do nosso sistema solar e uma massa bilhões de vezes maior que o nosso Sol. É impensável. Felizmente, a maioria dos buracos negros está quietinha no centro das galáxias, mas nem todos. Alguns foram chutados de suas galáxias e agora vagam pelo universo, invisíveis, solitários e perigosamente rápidos e destrutivos. E há milhões deles por aí e a gente não consegue ver a maioria deles. Se um desses entrasse no nosso sistema solar, seria o caos total. Mesmo que ele não sugasse a Terra toda logo de cara, o seu campo gravitacional poderia bagunçar a órbita dos planetas, como se estivesse jogando bilhar com o sistema solar. A Terra poderia acabar espiralando direto no Sol ou sendo lançada rumo ao nada gelado do espaço profundo. A simples presença de um buraco negro nas redondezas é suficiente para transformar o nosso planeta em Marte 2.0, seco, morto e absolutamente inabitável. E se por azar a gente cruzar o horizonte de eventos, aquele ponto sem volta, aí é o fim mesmo. A Terra seria esmagada até virar uma bolinha microscópica em segundos. Bem, André, dá uma respirada. Tira o susto da gente, por favor. Qual é a chance real disso acontecer? Bom, essa é a boa notícia. Buracos negros errantes são raros. O espaço é tão absurdamente grande que o risco de sermos engolidos é quase nulo, graças a Deus. Mas, e a má notícia? É que eles são invisíveis. Então, se algum deles resolver passear por aqui, a gente só vai saber quando o chão tiver sumido debaixo dos nossos pés, literalmente. Número 7. Colapso climático. Nem todo apocalipse chega com explosões nucleares, buracos negros ou robôs assassinos. Alguns são mais sutis, quase tímidos, mas não menos perigosos. Eles acontecem devagar, tanto que muita gente nem percebe, até ser tarde demais. É o caso do colapso climático. Um fim do mundo com calor insuportável, inundações e umidade grudenta. E isso não é algo de um futuro distante. Já está rolando agora, nesse exato momento. O aquecimento global é o pontapé inicial de um dominó climático descontrolado. Ele alimenta o efeito estufa, derrete geleiras, eleva o nível do mar, engole ilhas e cidades litorâneas, mata espécies, devasta florestas, queima plantações e turbina tempestades, secas, furacões e ondas de calor, como se o planeta estivesse numa enorme febre. Com o tempo, esses eventos deixam de ser exceções e viram regra. A vida vai ficando cada vez mais difícil, não de uma só vez, mas um pouquinho a cada verão mais quente, cada safra mais fraca, cada incêndio florestal mais destruidor. Até que a Terra diga: chega, cansei de vocês. Aí pronto, a recuperação vira missão impossível.
Regiões inteiras vão ficar quentes e úmidas demais para sequer existir gente por perto. Zonas tropicais onde vivem bilhões de pessoas hoje podem virar fornos a céu aberto, forçando migrações em massa. E isso é só o começo. O colapso dos ecossistemas afeta tudo. Sem abelhas, sem polinização, sem florestas, sem oxigênio. E até os oceanos mudam com correntes marítimas bagunçadas, destruindo cadeias alimentares aquáticas. E o mais angustiante de tudo isso, gente, é saber que isso não é ficção científica, é realidade. Desde a Revolução Industrial, já aquecemos o planeta em mais de 1 grau. Pode parecer pouco, mas é o bastante para colocar tudo em xeque. Mais alguns graus e entramos num território sem volta. Os cientistas vêm avisando há décadas, mas a cada dia que se queima mais petróleo, se corta mais árvores e se empurra a ação para o amanhã. Só que o amanhã chegou. E talvez o apocalipse não esteja no horizonte. Talvez ele esteja acontecendo agora, bem diante dos nossos olhos. Só que de forma climática e silenciosa. O apocalipse não é só uma coisa de profecias bíblicas, de roteiros exagerados de Hollywood, do futuro ou de teorias malucas da internet. Ele é real, ele é tangível e mais assustador. Algumas dessas ameaças já estão em pleno andamento, discretas, sorrateiras, acontecendo bem diante dos nossos olhos enquanto a gente segue com a vida como se nada estivesse acontecendo. Supervulcões não pedem permissão para explodir. Buracos negros errantes não avisam antes de destruir tudo. Inteligência artificial não sente culpa de decidir que somos um empecilho. O asteroide que varreu os dinossauros pode ter parentes cósmicos a caminho. Não é único no universo. E bastam alguns segundos de loucura, um clique no botão errado, um ego inflamado demais para uma guerra nuclear começar. A verdade é que talvez ainda tenhamos séculos pela frente, tomara, ou talvez só algumas décadas. Quem sabe algo já esteja a caminho, silencioso, invisível e imparável. Mas até lá nós seguimos vivendo, aprendendo, tentando fazer diferente e, claro, sempre de olho no céu, na terra e no mar. O que você achou desse tema? O que você acha de todas essas possibilidades? Deixe nos comentários, gostaríamos muito de saber da sua opinião. Nós agradecemos muitíssimo a sua companhia, sempre muito especial. A gente se vê no próximo vídeo, se ainda estivermos por aqui.